Grande abraço, telespectadores. Está no ar mais uma edição do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Recebemos em nossos estúdios, na edição de hoje, o cirurgião plástico Dr. Eugênio Cação. Ele é mais conhecido como Dr. Cação em toda a Baixada Santista, já milita há 30 anos e tem feito algumas famílias não ficarem tão tristes, porque cirurgia plástica é algo delicado. Dr. Cação está hoje aqui no programa para falar de tumores de pele e de queimaduras, os tipos, os graus, de que forma isso pode ser corrigido e vai colaborar bastante com a gente aqui da TV Câmara. Doutor Cação, satisfação em vê-lo, tudo bom com o amigo? Bom dia, obrigado pelo convite. Eu espero poder acrescentar alguma coisa para vocês aí na TV Câmara, né? Exato. E estou preparado aí para explicar o que você tiver pra de dúvida sabatina. aí. É. Doutor Cação, vamos começar com queimaduras? Quais são os tipos, quais são as mais acentuadas queimaduras que o senhor tem encontrado nos pacientes que o senhor atende tanto aqui em Cubatão como em Santos e em outras cidades da Baixada Santista que o senhor presta os seus relevados serviços? Bom, o tipo de queimadura, ele depende basicamente de duas formas. Primeiro, pelo agente causal, né? Se é uma queimadura por líquido, se é uma queimadura por raio ultravioleta solar, se é uma queimadura por ácido, se é uma queimadura por base. Por fogo. E queimaduras também a profundidade que ela atingiu. Se ela é de primeiro, segundo grau superficial, segundo grau profundo, terceiro grau. Então, basicamente, são essas duas divisões que tem. São 3 graus, doutor? Na verdade, o segundo grau ele é classificado subdividido em 2 graus, né? O segundo grau superficial, que é aquele que você tem a bolha, porém você não penetra a camada mais profunda da derme, e a do segundo grau profundo, que ela já atinge um pouco a derme. Ela é quase um terceiro grau, e ela pode evoluir até para um terceiro grau. Por exemplo, doutor, eu tive em 1991, era magrinho, faz tempo, eu jogava futebol, e em um jogo contra a Portuguesa Santista, no estádio Urico Mursa, eu fui dar um carrinho na lateral e tive uma queimadura de segundo grau, tive que ficar até hospitalizado na oportunidade e me causou... Eu fiquei assustado, porque um carrinho em cima de um produto químico, que é o cal, que é a marca, para quem não sabe, tem campos que utilizam tinta, mas a grande maioria é o cal, né, que é utilizado muito por pedreiros na composição com cimento. E eu tive a queimadura de segundo grau, tive que ficar internado e ficou sequelas aqui na minha região lombar, doutor. Então, na verdade, você deve ter tido 2 agentes causais nessa queimadura. A primeira foi o atrito. O atrito, a pele, em contato com uma substância áspera, a pedrinha do... Química, né? Não, por atrito mesmo, seja pedra, seja uma areia. Você fazendo desse sentido aqui... E o cal é grosso, né? Você pode queimar a pele. E o segundo, que é o cal, né? O cal vira bicarbonato e pode virar um ácido, né? O ácido carbônico, e pode queimar. Então, provavelmente foram os 2 efeitos. Porque você foi disputar uma jogada, você devia ter vindo em velocidade. E o calção levantou. E o calção perdeu a proteção da pele do calção, né? E ficou pele com o cal. Então, isso daí é um atrito e isso gera calor. Gerou calor, a pele, ela sente. Doutor, a de primeiro grau é aquela que a pele volta ao normal? Volta. E de segundo e terceiro grau ela não volta mais? Volta também. É assim. Terceiro também? Terceiro não. Terceiro já tem que reconstruir. O primeiro grau, você imagina a queimadura solar. Aquela pessoa que se expõe na praia durante um período, fica aquela vermelhidão. Exato. É uma queimadura de primeiro grau. Se ela ficar um pouco mais na praia, você imagina que já forma aquela bolha superficial. Uma bolha que é bem clarinha, líquido claro, que vai embora e cicatriza sem problema. Se ela ficar um pouquinho mais, essa área pode até queimar um pouco a parte mais inferior. Fica escura. Pode evoluir para um segundo grau, depois epitelizar normalmente, ou ela pode formar uma depressão que precisa até um reparo. No caso que nem você falou, Edmir, né? Isso, ficou escuro. Ficou escuro, porque assim, a queimadura por atrito, ela é comum fazer isso. Outro tipo de coloração que pode acontecer é quando você rala no asfalto. A gente tem muito no pronto-socorro pacientes com queda de moto. E a queda de moto, além do atrito do asfalto, ele acaba impregnando como se fosse uma tatuagem. Alguma substância, né? Ele tatua a área que queimou. Entendeu? Então, eu também já passei por isso aí. Moto, né? Estourei o joelho. Moto é isso, e o escapamento quando bate na perna, né? É. Que pode formar queimadura.
E aí voltando assim, e a de terceiro grau não. A de terceiro grau todas as camadas da pele foram comprometidas. E aí você pode cicatrizar por segunda intenção, né? Porque a gente Que é a chama que cirurgia. ela vai formando uma cicatriz tipo um queloide, uma cicatriz um hipertrófica. E aí você ou cobre com enxerto para evitar isso, ou você faz espera um pouquinho, né? Um tempo o tecido em volta tá sadio e você fecha com ponto. Mas normalmente o que a gente mais faz em queimados, em terceiro grau, é enxerto de pele. Doutor, aqui em Cubatão especificamente, onde o senhor atende, no pronto-socorro central, não é isso? É. Qual é o maior índice de queimaduras? Acidente doméstico. Acidente doméstico? Não é nem de motocicleta? Queimaduras de criança que mexe com água quente, óleo quente, a mulher está cozinhando, às vezes bate no cabo da panela. E são coisas previsíveis, né? Que você pode até impedir de acontecer, porque é só você colocar as panelas mais nas últimas bocas do fogão, Exato. Virar o cabo para dentro dela, isso já evita bastante. Evitar que a criança também, é muito comum a criança encostar a mão na porta do forno. E ela queima a mãozinha, né? Que é uma área também difícil de reconstruir, né? Porque a palma da mão e a sola do pé são tecidos diferentes do resto. Você vê que qualquer lugar que você pode enxertar, ele tem as características mais ou menos. Agora, a palma da mão e a sola do pé, principalmente, são áreas de pressão. É verdade. E é claro que eu estou falando de forma rústica, eu sou leigo no assunto, tem um acabamento melhor, não seria isso? É mais grossa para aguentar pressão. Em nenhuma outra parte da pele você consegue esse tipo de tecido para transplantar. Doutor, a chegada do verão está próxima aí? Está próximo, nós já estamos inclusive na estação. É comum aqueles casos de pessoa ir para a praia e ter queimaduras fortes e procurar o pronto-socorro central? Muito. Por desidratação, porque às vezes não se hidrata, não se alimenta direito e fica horas e horas na praia. Então ele vem com duas coisas, desidrata e queima a pele. Então ele tem dois fatores agravantes, até para queimadura. É comum também o pessoal não usar o protetor solar? Hoje, graças a Deus, parece que está difundindo mais, mas muita gente ainda não usa. E isso é agravante para que aconteça. Você sabe que em alguns países, que na Austrália, isso é uma doença que o governo, a Austrália talvez seja o país que tenha mais índices de câncer de pele no mundo. E o governo dá para a população protetor solar. Gratuito. Gratuito. Porque, primeiro que a colonização da Austrália é a maior parte do pessoal da Inglaterra. Por anglo-saxônicos. Isso. Então, a pele deles não está preparada para aquele sol, para aquela latitude, né? Então, o índice deles de câncer, e principalmente o melanoma, que é o pior dos cânceres de pele, é muito alto. Então, o governo ele dá para a população o protetor solar. E até pela localização geográfica da Austrália, a temperatura, creio eu, que seja alta durante todo o ano, não, doutor? Praticamente todo ano, sim. Se bem que eles têm áreas muito frias, né? No deserto, mas a maior parte do tempo é o sol. E aqui no Brasil, doutor, os casos de câncer de pele ainda são muito altos? E você sabe que o que mais está assustando é que muita gente nova já está tendo câncer de pele. Que não tinha. Câncer de pele era uma coisa que acontecia um pouco mais para frente. E hoje tem pacientes meus de 30 anos que já têm câncer de pele. Porque, na verdade, o efeito do sol é acumulativo. Você tem uma dívida para pagar. O que você tomou de sol há 20 anos atrás, 30, sem proteção, a conta vem. Hoje aparece. E já tem casos de crianças, inclusive, com câncer de pele. Criança é muito difícil ainda. São cânceres diferentes, até de origem embrionária. Mas a partir dos 25 anos já acontece. Mas eu já tive paciente com 25 que teve câncer de pele. 30 que eu acho que foi que apareceu o maior número desse pessoal mais novo. Agora, claro, o pessoal idoso é o que tem mais incidência, né? Para finalizar esse bloco, doutor, tem alguma ação preventiva para as queimaduras e para evitar o câncer que pode ser tomada pelo nosso telespectador? Mais ou menos os dois, se tratando de solar, é o mesmo, né? Use protetor solar, evitar a exposição por longo período e se hidratar bem. Agora, na queimadura é mais a prevenção, né? É isso que eu estava falando, como é mais, no caso do motoqueiro, roupas mais grossas, esperando já a queda, né? E em casa, evitar ou tomar muito mais cuidado com as crianças, né? Que esse é o pior problema. Colocar as panelas nas bocas do fundo. Evitar algumas coisas de álcool, porque eu já tive também duas crianças, um caso terrível, que eram duas gêmeas. E eles brincando com álcool para matar mosquito, que o pai deixava,
Eles colocaram em cima na sala para brincar com fósforo e queimou o carpete e acabou queimando. Uma delas morreu no primeiro atendimento e a outra ficou com sequelas até álcool hoje. Gel, álcool líquido. Álcool líquido. Hoje é difícil encontrar álcool líquido, é mais álcool gel. Tem né? um monte já. Também tem. Já, não sei, você vai no, eu pensei que tinha diminuído mesmo. Mas outro dia eu fui no supermercado e achei a prateleira de álcool líquido. Complicado. Este é o programa Momento Saúde, que recebe o Dr. Eugênio Cação, cirurgião plástico, e vamos a um breve intervalo e já retornamos. Muito bem, retornamos para o segundo bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Recebemos hoje o cirurgião Dr. Eugênio Cação, que é especialista principalmente em cirurgias plásticas. E ele que está falando sobre queimaduras. E agora vamos falar um pouquinho também de tumores de pele. Como isso acontece, doutor? O que efetivamente é produzido para que tenhamos um índice aí razoável de pessoas com tumores de pele? Aqui no nosso país o mais incidente é o carcinoma, dentro deles o carcinoma basocelular. São 3 tipos mais de assim, tumores. O melanoma, tem muitos mais, mas assim os 3 mais, os bambans. O melanoma maligno, que é o tumor mais agressivo que nós temos, né? O carcinoma basocelular, que é o mais frequente e o mais, vamos dizer assim, o mais bonzinho. E o carcinoma espinocelular, que ele é semelhante ao basocelular, muda um pouco a camada da pele que ele atinge, só que ele é mais agressivo. Dentro deles, assim, nós sabemos bem que o melanoma e o carcinoma espinocelular são aqueles que podem, dependendo do grau de comprometimento, enviar metástases. Então ele coloniza outras áreas do corpo. O basocelular é mais difícil, é quase rara a metástase. E graças a Deus é o mais comum. Mas principalmente o melanoma, que é o mais agressivo que nós temos, ele inclusive manda metástases para cérebro, pulmão e outros órgãos internos. Por sorte, o mais comum que eu falei é o basocelular e o espino. E eles podem ser prevenidos com o uso de protetor solar, como a gente já falado. E basicamente esses tumores são oriundos de raios solares, doutor? Ou nem sempre? Ultravioletas. UVA, UVB. Existem outros fatores que podem causar, mas principalmente são os raios ultravioletas. O senhor falou em melanona, me lembra melanina, melanina me lembra o cidadão de cor mais escura, como a minha, que tem a melanina mais aflorada em relação ao branco. Se eu estiver falando alguma besteira, o senhor me corrige. Sim, o senhor que é um especialista em medicina. A quantidade de melanina que tem alguma coisa, a melanona ela é mais acentuada no cidadão de pigmentação mais escura ou isso é apenas uma coincidência? O que o melanoma acomete mais são as pessoas que têm aquelas pintas. A pinta é como se toda a melanina tivesse reunida num local. Existem vários tipos de pintas que vocês chamam, mas a gente chama de névoos. E cada padrão de névoos, ele pode ser mais ou menos, como é que chama? Que pode gerar o melanoma, né? Os névoos já com uma certa diferenciação celular, que são os névoos juncionais ou de alta diferenciação, eles são aqueles que, quando o raio ultravioleta incide por determinada quantidade de anos, ele pode converter para o melanoma. Então, a maior parte dos melanomas, ele se origina de uma pinta. E essa pinta, ela tem algumas características que você pode reconhecer até mesmo em casa. São pintas bem escuras, são pintas com diferentes colorações. Ele é escuro aqui, é marrom no meio, é mais um pouquinho ali. Ele tem uma irregularidade dela, ela não é totalmente oval, ela pode ser uma afilada, uma estrela, ela pode ser mais alta, endurecida, então, ou grandes, né? Então esses névoos, essas pintas é que podem originar o melanoma. E em relação os 2 tumores, quais são as diferenças básicas entre eles, doutor? É mais ou menos, eles são muito parecidos, né? Então a característica do basocelular, ele tem vários tipos também, mas a parte dele é nodular, ulcerada, as bordas são perláceas. E geralmente o espinocelular é aquela feridinha que nasce no canto da boca, principalmente. Inclusive, ele tem um alto potencial nos indivíduos fumantes também, por causa do alcatrão. A nicotina que fica fumando junto com o sol. Isso daí pode originar o espinocelular. Agora, o basocelular, ele é um tumor de longa evolução.
Às vezes é aquele paciente que chega no consultório e fala assim, ó, tinha uma feridinha, estou há 10 anos com essa feridinha, e ela começou agora a aumentar e a ulcerar. Aí você já pode pensar no vaso celular, porque o espino é um pouco mais agressivo. E o espino tem que ser retirado antes, porque pelo alto o grau que ele tem de metastasização, né, ele pode, quanto mais cedo você tirar, você evita essa propagação dele. E quais são as causas dos tumores? Para quem não trata, o que ele pode gerar, doutor? O tumor ele vai retirando, onde está a localização dele, ele vai tirando toda a estrutura, né? Tem pacientes, principalmente, que vinham da área rural, antigamente, em que uma das lesões do nariz, ele levou praticamente todas as camadas do nariz, ou seja, pele, cartilagem, a mucosa de dentro e o septo nasal. Nossa Senhora. E vai deixando passar. Hoje em dia, graças a Deus... E vai se alastrando, doutor? Vai se alastrando. O vaso celular, você imagina que ele vai comer no próprio lugar. O espino celular, enquanto ele está comendo aqui, ele está mandando para outros lugares. Geralmente cadeia de gânglios linfáticos. E a melanoma? O melanoma, esse é imprevisível, esse é danado. É o mais radical de todos os três, né, doutor? Melanoma mais em membros inferiores, né? A gente encontra bastante. E eu lembro de um paciente que ele veio me procurar e ele tinha melanoma já avançado na sola do pé. Porque sola do pé e palma da mão você não pode ter pinta. De maneira alguma. Se você tiver pinta, você tem que procurar um dermatologista, um cirurgião plástico para retirar. Porque são locais que embriologicamente não originam névoas ou pinta, não tem melanina. Então você não pode ter nessa área. Você pode duvidar, ou pode pelo menos ter aquela coceirinha atrás da orelha que, olha, isso não é coisa boa. Então você tem que tirar. Doutor, aqui em Cubatão o senhor tem atendido muitos casos de pacientes com tumores de pele? Eu faço pele? mais a parte de emergência lá no pronto-socorro. Então mas as queimaduras são mais evidentes. Né? Mas muita gente, até para procurar um atendimento mais rápido, procura o pronto-socorro. E aí ele acaba vindo para a gente lá na salinha. E a gente encontra alguns casos, sim. E qual das três classificações que o senhor nos passou, qual que é mais comum aqui na cidade? O vaso celular também, Vaso celular. Graças a Deus, que é o mais fácil de tirar. Tem até um colega nosso, um médico que trabalha conosco no pronto-socorro, que ele veio procurar. Falou, você dá uma olhadinha aqui na pinta. Eu olhei e falei assim, isso é um vaso celular, tem que tirar. E teve que... E pele bem branca também. Tem que fazer uma microcirurgia, doutor, não? Se ela é pequenininha, assim. Agora, os maiorzinhos, você tem que... Porque o importante é que você tire o tumor e tire uma margem de segurança. O que é a margem de segurança? O tumor tem 5 centímetros de diâmetro, você vai ter que tirar uns 5,5, 6, dependendo do tipo. Se é um vaso celular, a margem é pequena. Se é um carcinoma espinocelular, a margem é um pouco maior. E se é um melanoma, aí a margem é muito maior. Porque você tem que tirar até uma parte onde ele possa já estar envolvendo a parte de linfático. No caso do melanoma, ele tem que fazer um escaneamento logo depois da cirurgia, para ver se não existe já uma metástase. Doutor, o senhor atende aqui, atende em outras cidades. O senhor tem um consultório próprio que realiza cirurgias plásticas? Tem. Eu, no meu consultório, pequena cirurgia só. Eu não realizo grandes. As grandes eu sempre levo para o hospital. Coisa muito pequena. Lipoaspiração, mama, prótese. Tudo hospital, e clínica também. E a procura é grande, doutor? É muito grande. O Brasil é o país, até o ano passado, era o país que mais... Não, o ano passado, minto. O ano passado foi o país que mais se realizou cirurgias plásticas. Sempre foi Estados Unidos. Este ano a gente teve uma inversão de novo, os Estados Unidos ganhou da gente ainda. Estética, corretiva? Mais estética. O pessoal está meio vaidoso mesmo, doutor? Muito. Principalmente as mulheres. Agora os homens já estão procurando muito. Mas em quais Geralmente, locais do o corpo? homem mais assim, que deu um boom enorme foi a lipoaspiração. Acabou aquele tabu que o homem não ia para a mesa de cirurgia para fazer ainda lipoaspiração? Ainda é difícil, mas ele aumentou muito. Ficou mais vaidoso. A lipoaspiração, ela traz alguma sequela para quem realiza, doutor, ou não? Não. É assim, a lipoaspiração tem que ser feita por alguém que saiba fazer lipoaspiração. O que acontece hoje é que tem muito curioso fazendo. Exatamente. Então, o que acontece? Muitos casos de perfuração, muitos casos de irregularidades. Porque a lipo você tem que ter a sutileza, você tem que sentir o tecido. Se você já deixou ele plano aqui tem que ser igual, você tem que dar curva para o paciente. Isso é feito todo um planejamento antes.
O paciente é toda marcada nas áreas onde a gente quer corrigir. E o paciente também tem que colaborar o pós-operatório, porque senão volta tudo, não volta? Importante. Eu explico para todo mundo. Todo mundo que chegou no meu consultório errou alguma coisa na vida. Ou alimentação irregular, ou atividade física que não faz. Então, a partir da cirurgia, ele tem que mudar toda a vida, porque senão volta tudo. Então, a cirurgia plástica não é a solução dos seus problemas. A cirurgia plástica é um pontapé inicial, para que você mude a vida e continue assim. Tem pacientes minhas que depois da cirurgia plástica começaram a correr e se tornaram atletas. Atletas mesmo de levar isso a sério na vida. Você olha o corpo dela, o resultado da cirurgia para 5, 10 anos depois é praticamente o mesmo. Então ela manteve o resultado. Agora, se começar a comer de novo, parar de fazer atividade física, fumar, aí não tem jeito. Muito bem, este é o cirurgião plástico Dr. Eugênio Cação. Este é o programa Momento Saúde. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Retornamos para o último bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Estamos recebendo o cirurgião plástico Dr. Cação, que já falou sobre queimadura, já falou sobre tumores de pele, e agora estou abusando um pouco, falando das cirurgias plásticas. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre já falamos do bloco anterior, mas vamos falar um pouco mais sobre as cirurgias de redução de estômago. Tem crescido demais esse número de cirurgias no país. Inclusive, tem casos que já é necessidade e o próprio governo tem pago os custos dessa cirurgia, não? A cirurgia bariátrica ela veio como para solucionar um problema da obesidade mórbida, né? Porque é como se você impusesse para o paciente, olha, se você continuar com esse mesmo peso, com os problemas da obesidade que você está, a chance de você morrer é muito, muito grande. Enquanto que se você fizer uma cirurgia dessa e perder peso, você vai durar muito mais tempo. Sim. Entendeu? Então ela veio com essa finalidade. Hoje ampliou não era só mais a hipertensão, diabetes. Hoje já começa as doenças articulares, que são importantes. Se você for ver todo obeso, ele tem uma artrose muito grave de joelho, de coxa femoral. Então eles já estão fazendo por esses motivos, a hérnia de disco. Então a bariátrica ela ampliou as indicações hoje. Doutor, mas tem aqueles casos que o cidadão, é só ele tomar vergonha na cara e fazer uma atividade física e diminuir a comida, e ele parte por uma cirurgia. Isso não seria o não recomendável ou eu estou equivocado? O ideal é que ele, que nem eu falei no segundo bloco, que ele mudasse os hábitos alimentares dele, a vida dele, atividade física e hábito alimentar. A cirurgia bariátrica ela reduz com muita rapidez. Você chega a perder, às vezes, em pacientes em 6 meses, 50 quilos. É um número significativo. Tem pacientes com 2 semanas com 7 quilos. Então, 2 semanas com 7 quilos. Se a gente pensar bem, é um jeito meio artificial de emagrecer. E isso tem algumas complicações. Por exemplo, o grande problema do bariátrico hoje, que cai muito para a gente, é a pele. O bariátrico tem uma pele doente. Já saiu, nós somos do Congresso Brasileiro agora de Minas Gerais, e eles já provaram que a quantidade de proteínas é diferente, as fibras elásticas e colágenas todas do paciente bariátrico, elas mudam de orientação. Então, é um paciente sem elasticidade e que quando a gente faz uma cirurgia plástica... Isso fica tudo mole, então. Isso mesmo. Quando a gente faz uma cirurgia plástica para arrumar isso, para poder corrigir, o que acontece é que você tem que fazer vários procedimentos. A gente já avisa isso para o paciente. Infelizmente, ele vai fazer o abdômen, daqui a um tempo vai cair um pouquinho de novo, vai ter que fazer, e vai fazendo assim até ter uma hora que para. Mas são 3 ou 4 procedimentos. Mas já foi comprovado que a pele do paciente bariátrico ela é doente. E essa cirurgia é uma cirurgia considerada cara para os padrões do brasileiro hoje? Hoje a cirurgia do abdômen pós-bariátrico, ela é uma cirurgia, inclusive, coberta pelo SUS. Então, existe uma determinação que seja feita essa cirurgia no serviço público. E acaba facilitando bastante, né? Porque a grande maioria dos convênios não querem fazer esse tipo de cirurgia, né? Mas hoje eles são obrigados, então são obrigados? Está mais difícil. Agora, mama, o braço, perna, são cirurgias que não têm uma gravidade tão grande quanto o abdômen. Porque o abdômen, aquela pele toda flácida por cima do abdômen, ela traz alguns problemas de pele importantes, como é
as dermatites, a pessoa fica assada ali embaixo. Então isso predispõe infecções no local. Então essa queda do abdômen é que a gente tem que tirar na cirurgia. E a grande maioria dos pacientes são mulheres, homens, ou a coisa tem dosado mais ou menos? Hoje está bem próximo do outro. Muito homem está fazendo a bariátrica. O homem sempre foi um pouco mais obeso que a mulher, né? Sim. Até a gente fala assim que são usados cerveja, essas coisas, quitutezinho, mais comum, né? Mas está muito pareado. E a alimentação que tem causado isso, doutor? Ou o mundo está mudando, como dizem alguns? O mundo mudou muito, né? Aquela comida natural que a gente tinha, mudou tudo. Hoje é muito fast food. Exatamente. E a maior parte dos alimentos, ele quebra aquela balança alimentar. Se você for pegar um sanduíche desses que eles fazem, tem uma quantidade de gordura muito grande. Saturada, proteína mesmo é muito pequena. E aí acaba causando esse efeito... Açúcar também, a quantidade de açúcar que se consome hoje, não só o açúcar mesmo, mas doce, macarrão, batata, arroz. Então a quantidade você vai hoje num prato feito, se você for examinar um prato feito assim... doce, é glicose pura. É metade arroz, metade batata, um pouquinho de carne. E a salada às vezes é um potinho. Resumindo, 90% aí tudo açúcar. Açúcar. Depois vira tudo... É glicose que vira isso? E o organismo guarda isso aí. Ele converte o açúcar em glicose, e manda em conta, gordura. Né, manda conta. Porque a gordura, na verdade, é um estoque, né? E a obesidade infantil, doutor, é algo também que está preocupando, né? Sim. Porque muitas crianças já com um peso acima do normal. Tem colegas meus que são endocrinologistas que ele tem horários próprios só para criança. Porque tem uma sala inteira cheia de criança com obesidade. Para não misturar com adulto tudo, ele cria como se fosse um local, um horário só para não misturar. Doutor, quando o senhor recebe um paciente que deseja fazer a cirurgia bariátrica e ele não está num grau de mórbido, de obesidade mórbida, o senhor recomenda ele para que ele exerça uma atividade física ou qualquer caso que o procurar, o senhor efetivamente na verdade, realiza a cirurgia? Eu não faço a cirurgia bariátrica. Não, quem faz é o pessoal da cirurgia geral, que é especialista em bariátrica. Hoje existe uma Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que precisa de um treinamento próprio, é diferente. Eu só pego o paciente pós-bariátrico, aquele que já emagreceu. E o tempo que demora para ele emagrecer depende muito do que estabiliza, né? Eu gosto que operar depois dos 2 anos de cirurgia, que tenha 6 meses com estabilizado o peso. Porque não adianta nada você querer operar muito rápido, porque vai cair no mesmo problema que eu te falei. Aquele efeito sanfona. Tira daqui a 6 meses opera de novo, daqui a 6 meses perde de novo, porque o paciente ainda está diminuindo. Isso associado à perda de elasticidade que o paciente tem na pele, você tem uma flacidez muito precoce. Doutor, tem muita gente que acha que durante a cirurgia você já perde um valor exagerado do peso. Não é isso que acontece, né? Você perde até um determinado peso, mas ao longo dos próximos passos é que você vai perder mais peso. Ou não é bem assim? Isso depois da cirurgia bariátrica? Exato. Ela não é bem na cirurgia que ele vai perder peso. Ele vai perder isso mais para frente, porque é como se você interrompesse a alimentação dele. Tem 2 tipos de bariátrica, né? Uma que é aquela que restringe, fecha, ou que seja o anel, ou aquela que diminui o tamanho do estômago, que é pouca quantidade de gordura, ou aquela que faz um desvio, que faz com que o alimento não siga o caminho normal do intestino, que ele passe no estômago e do estômago para as últimas porções do intestino. Então ele perde aquela chance de ser absorvido. Né? Então o paciente joga como jogasse comida fora sem absorver. Doutor, estamos chegando ao final do programa Momento de Saúde de hoje. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Não, foi bom. Pedir as suas considerações finais e fazer um apelo para a população que durante o verão, principalmente, utilize os protetores solares. Qual o tipo de protetor? Existe protetor, bloqueador? Como é que é classificado isso, doutor? E obrigado mais uma vez pela sua vinda nos nossos estúdios. Foi altamente esclarecedor. Muito obrigado. A mensagem que eu tenho que dar assim, é prevenção e pensar que você tem uma dívida para pagar no futuro. E do jeito que você se comportar hoje, é o jeito que você vai ser no futuro, o velho que vai ser. Então, se você hoje tomar cuidado da sua pele, se você hidratar, proteger do sol, você vai ter uma velhice com menos chance de câncer de pele, uma série de coisas. E doutor, esse negócio de que
o mais escurinho não precisa de bloqueador, de protetor, isso é folclore, né? Não, é verdade. Não é que são classificações chamadas Fitzpatrick de proteção de pele, de coloração. É lógico que você, se tiver uma quantidade de solar por longo período, você sente já um pouquinho vermelho e tudo, mas vocês têm uma proteção muito mais forte que a gente. Então a quantidade de câncer de pele que o branco tem é milhões, muito mais elevada do que o moreno. Doutor, obrigado pela participação. Espero revê-lo em breve aqui falando sobre outros assuntos para o nosso telespectador. Ok, ótimo. E com as palavras do Dr. Eugênio Cação, vamos encerrando o programa Momento Saúde, edição de hoje, prometendo retornar em breve com mais uma edição inédita na programação da TV Câmara. Fiquem ligados no canal 9 da NET. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado. Valeu.